lindezas, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia e seja muito bem-vindo ao meu canal Coisas da Flávia. Não leve a sério os latidos do cachorro e o barulho da rua, que eu tô gravando na beiradinha da janela por causa da luz, que já está escurecendo. E eles estão fazendo uma baderna porque é hora de rush, né? É hora que o pessoal tá voltando, então eles não podem escutar carro. Então, gente, 7 meses longe do canal, nossa, eu tava sentindo maior saudade. Mas que durante esses 7 meses aconteceram várias coisas na minha vida. Uma delas foi me apegar mais a Deus, ser realmente uma cristã. O que eu falo ser realmente uma cristã? Sair de cima do muro, entende? Eu realmente decidi servir a Cristo. E servir a Cristo requer muito, como eu posso dizer para vocês, muito negar a si mesmo e seguir a Cristo. Então, muitas das coisas aquilo que só favorecia a mim, eu resolvi deixar um pouco de lado até eu me firmar mais na presença do Senhor. E foi o que aconteceu nesses 7 meses. Eu me senti muito mais feliz, eu tô me sentindo muito mais alegre. Pra quem não sabe, eu perdi minha mãe agora dia 2 de agosto, vai fazer 2 anos, e isso me abalou muito, me deixou numa depressão fortíssima. Eu engordei horrores, tudo que eu tinha perdido na minha reeducação alimentar, tudo que eu tinha com todo o sacrifício conquistado, foi tudo por água abaixo. Hoje me causou até uma doença. Eu tô com a hipotiroidismo de Hashimoto, que é um hipotiroidismo muito mais sério, muito mais difícil de controlar, que o seu organismo, o seu metabolismo não funciona. Então eu tô aí na fila da cirurgia metabólica para ver se resolve um pouco isso. Então foram várias coisas que agravaram na minha saúde e que eu vi que eu precisava me apegar mais a Cristo. Por que eu sabia que eu tinha Cristo para me apegar? Porque hoje, no dia 23 de julho de 2021, a minha filha faz 18 anos. E por que eu digo isso para vocês? Porque ela foi o maior milagre da minha vida. Hoje eu quero dar o testemunho para vocês. Eu não sei se vai dar num vídeo só, talvez eu parta esse vídeo em 2 partes, né? Porque ele é longo. Então, eu casei muito nova, casei com 16 anos, e aos 16 anos, quando tinha 6 meses que eu estava casada, eu descobri que eu estava grávida. Tive o meu primeiro filho, fiz 1 ano de casamento, meu primeiro filho nasceu, e logo em seguida, 2 anos depois, tive o segundo, depois logo em seguida tive o terceiro. No terceiro filho foi o melhor parto, a melhor gravidez, tudo foi maravilhoso. Só que depois que o bebê nasceu, eu comecei a inchar muito e o médico descobriu uma doença no meu coração. Uma doença que vinha desde os meus 8 anos de idade, quando eu tive uma outra doença chamada coreia reumática. Não, na verdade era febre reumática que se agravou para a coreia reumática. E essa doença me causou uma insuficiência cardíaca. Só que durante as 3 gravidezes, não sei se é porque eu era muito jovem, não acusou. Só que na última, eu tinha 21 anos, depois do parto, ela acusou, me causou pressão alta, me causou vários problemas, eu quase morri mesmo, fiquei internada, foi uma luta para o meu coração voltar, porque o meu coração tinha inchado muito. Então o cardiologista chegou em mim, junto com o ginecologista, e falou para mim assim: olha, Flávia, você nunca mais vai poder ter filhos. Se você engravidar novamente, você vai morrer. Ele me disse assim: você vai morrer. Então, eu era evangélica já nesse tempo. E como eu sempre tive o sonho de ter uma filha menina, desde o meu primeiro filho, o meu sonho era ter uma filha menina. E vários profetas já tinham, quem é evangélico, é desse meio, sabe do que eu tô falando. Vários profetas já tinham chegado até mim e falado: olha, você vai ter a sua filha, ela é a filha da promessa. O Senhor tá te prometendo essa varoa e Deus vai usar ela muito no louvor. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor me prometeu, mas o médico disse que eu não posso ter, porque se eu ter um bebê eu vou morrer. E eles estavam esperando só o meu coração desinchar para poder fazer a laqueadura, né? Para poder eu não ter mais bebê. Então, nesse período de espera, sabe como é o SUS, né? Isso demorou 3 anos. Nesses 3 anos eu tomava a injeção
aquela injeção que não deixa ter bebê, eu esqueci como se fala, contraceptiva. Injeção contraceptiva de 3 meses, as mamães aí devem saber, que a gente toma uma injeção, 3 meses depois toma outra e assim você não engravida. Eu tomava no consultório do meu cardiologista para não ter perigo mesmo de eu engravidar, porque ele dizia que se me desse comprimido eu ia esquecer e engravidar. Então, nisso tudo se passaram 3 anos, eu nessa, né? E nunca que fazia laqueadura, mas eu acredito que seja o plano do Senhor, porque tudo Deus tem um plano na nossa vida. Então, depois de 3 anos, eu comecei a passar muito mal. Eu sentia muita falta de ar, o meu corpo numa letargia horrorosa, tudo que eu fazia parecia que o meu coração ia arrebentar. E aí eu liguei pro meu cardiologista e falei pra ele, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu não sei porque eu tô tomando remédio, eu tô fazendo tudo direitinho, eu não sei porque eu tô sentindo esses sintomas, né? Então ele me mandou ir cedinho pro consultório dele. Cheguei lá, fiz o eletrocardiograma, fiz o ecocardiograma, e ele fez os exames físicos, né? Aqueles exames todos médicos, e não constatou nada, não sabia da onde que vinha, só constatou que realmente o meu coração tinha inchado de novo e que ele estava 2 vezes mais bombeando sangue. E aí ele falou pra mim, isso era 11 horas da manhã, ele falou pra mim, ó, volta pra sua casa, almoça, descansa, 1 hora da tarde você vai lá pro hospital, que é lá que ele daria plantão naquele dia, que no hospital eu posso te fazer uns exames mais detalhados e lá a gente descobre o que você tem. Fui pra minha casa, não consegui fazer nada, nem comer, nada. Eu só sentei no sofá e ali eu fiquei. Quando eu olhei pra rua da minha casa, vinha passando uma irmã. E essa irmã é a irmã que me levou para a igreja Assembleia de Deus, porque antes eu congregava no Evangelho Quadrangular. E ela me levou para a Assembleia de Deus e nunca mais eu saí, porque eu me identifico muito com a Assembleia de Deus, me identifico demais. Então, nessa passada que ela deu, a minha mãe ainda falou, chama a irmã para orar por você, porque você tá precisando de oração, né? Aí eu passando mal, com aquele mal-estar todo, eu disse para minha mãe, não mãe, deixa ela ir, seja feita a vontade do Senhor. Passou 1 minuto, a irmã me volta e bate no meu portão. Aí a minha mãe chama ela para entrar. Ela olha bem no meu olho. Irmãos, olha, você que é evangélico, eu acredito que você vai acreditar. Agora, você que não é evangélico, eu acredito que vai ter um pouco de dúvida no seu coração. Mas eu te digo isso com toda certeza, que há um Deus no céu. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, você está grávida. E você tá grávida da filha da promessa que Deus te prometeu. Vai ser uma menina e Deus vai usar essa menina muito no louvor. Através do louvor dela, muitas pessoas vão ser curadas. Até paralíticos levantarão das suas cadeiras de roda. Só que essa menina vai vir com muita luta, porque Deus quer mostrar para o médico que ele é o dono da medicina e que ele tem todo o poder sobre o homem e sobre a terra. E ele vai fazer você viver até o último momento e vai segurar na tua mão. Mas se prepara que a partir de hoje vai vir muita luta, muita luta. Irmãos, a mulher saiu. Eu olhei para minha mãe, falei, mãe, eu não sei o que falar, porque eu não posso estar grávida, porque a senhora sabe que eu tomo remédio e eu me previno muito e eu não sei o que dizer. Então, fomos pro médico, a minha mãezinha, como sempre me acompanhando nos médicos, por isso que ela me faz muita falta, porque ela sempre ali presente comigo. Me levou no médico, chegamos lá, fizeram todas as baterias de exame, até raio-x do coração eles bateram sem poder, né, porque eu estava grávida, realmente eu estava, até que, sem descobrir o que eu tinha, mandaram chamar um outro médico, e esse médico olhou pro meu cardiologista e falou, você já fez o beta-HCG nela? O meu cardiologista falou, eu não posso fazer o beta-HCG nela porque é impossível ela estar grávida. Ela toma remédio no meu consultório. Não tem como ela ter engravidado. E aí o outro cardiologista que ele mandou chamar, falou pra ele assim, você sabe que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Talvez ela esteja grávida. Fizeram o teste. E tava lá o teste. Eu estava grávida. Irmãos, olha, meus queridos, a partir daquele momento foram muitas e muitas e muitas lutas, porque naquele momento meu cardiologista quis interromper a gravidez, porque ele disse que eu não iria aguentar.
e pela lei eu poderia interromper aquela gravidez. Só que eu olhei para ele e falei para ele assim: o mesmo Deus que concedeu dela estar aqui dentro de mim é o Deus que vai conceder dela nascer. E ele falou assim: como ela? Como você sabe que é ela? E eu falei para ele: porque Deus já me disse que era ela. E ela vai vir com muita saúde. Eu me emociono. E a partir disso, eu passei muita luta. Era do hospital para casa, da casa para o hospital. E todas as vezes que eu chegava no hospital com a pressão altíssima, o médico disse que dessa vez ele teria que interromper. E eu orava ao Senhor, eu pedia, eu falava para o médico, era o Dr. Bruno, muito querido. Ele foi muito usado por Deus também. Porque todas as vezes que eu pedia a ele: não faz isso. Espera um pouco que a minha pressão vai baixar. E ele esperava um pouco e a minha pressão realmente baixava. E ele me liberava. Nesse período, irmãos, eu não tô mentindo. Eu tomava 2 remédios para pressão arterial, 3 remédios para o coração e 1 remédio controlado de azepam de 20 miligramas, porque eu não podia sofrer nenhum tipo de emoção. Qualquer tipo de emoção que eu sofresse, o meu coração poderia alterar e eu poderia ter morte súbita, que é a parada, que é o infarto fulminante, que hoje se chama morte súbita, né? Eu poderia ter morte súbita. Então, até o 3º mês foi assim. Eu implorava para ele e ele não interrompia a gravidez. E a pressão abaixava. Até que aos 3 meses de gravidez eu estava sentada na sala da minha casa. Nesses 3 meses eu só conseguia comer pão seco e refresco daqueles de saquinho Tang. Somente isso que eu comia, eu não comia mais nada, eu não conseguia, não passava no meu estômago, eu enjoava até com água. E aí, aos 3 meses eu estava sentada na sala conversando com minha mãe, de repente a minha mãe olhou para mim e falou: Flávia, o teu nariz tá sangrando. Que eu passei a mão assim, tava puro sangue. Aí eu corri pro médico, porque o médico falou que se eu sangrasse era pra mim ir. Não importasse se era por baixo ou por cima, eu teria que ir no hospital. Chegando lá, eu estava tendo uma pré-eclâmpsia. Minha pressão arterial estava 23/17. Me internaram e falaram: dessa vez não vai ter jeito, dessa vez a gente vai ter que interromper a gravidez, porque o teu coração está cada dia mais inchado. E eu implorei para ele mais uma vez: não faz isso comigo, por favor, não faz isso comigo, porque eu tenho certeza que essa criança ela veio da parte do Senhor e Deus vai me guardar e vai guardar ela também. E ele me escutou mais uma vez e eu fiquei no balão de oxigênio, controlando a pressão, até que no outro dia minha pressão estava 12/8. E aí ele disse: eu nunca vi isso na minha vida. Claro que ele nunca viu, porque Deus estava fazendo um milagre ali. E ele me mandou para casa. Nisso que ele me mandou para casa, mais 3 meses foram assim. Idas e vindas, e eu implorando, e ele me escutando, e a pressão baixava, até que aos 6 meses, quase 6 meses de gravidez, eu sem comer nada, somente o pão seco e o refresco Tang, de laranja. E os remédios, 6 tipos de remédio. Eu senti um cheiro, minha avó era vizinha, e minha avó, a pessoa que melhor cozinhava nesse mundo, assim, a minha comida preferida era dela. E ela estava fritando um peixinho que eu gosto muito, que o pessoal de Minas conhece bastante, não sei se o pessoal do restante que vai ver conhece, que se chama lambari. É um peixe pequenininho que tem um rabinho vermelho e ele é muito gostoso, bem fritinho. E eu senti aquele cheiro. E eu disse pra minha mãe: mãe, eu tô com muita vontade de comer a comida da minha avó. Será que você podia me trazer um pouquinho desse peixe, um pouquinho de arroz e feijão? E nesse dia eu comi. E minha mãe ficou tão feliz, Ela falou assim: Flávia, glória a Deus, você tá conseguindo comer, você tá conseguindo comer, você tá conseguindo se alimentar. E aí ela falou assim: eu vou ali na sua avó rapidinho, almoçar também, já que eu volto. Você tá bem, você tá comendo, então é já que eu volto. E nisso que ela foi, eu acabei de comer. Assim que eu acabei de comer, eu senti uma pressão muito grande no peito. E aí eu falei: ah, deve ser enjoo, vou lá escovar meus dentes. Quando eu levantei para escovar meus dentes, eu caí no chão e não conseguia levantar mais, porque eu não conseguia respirar.
E eu me rastejei até a cama. Quando me rastejei até a cama, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não posso morrer aqui sozinha. O Senhor disse que ia segurar a minha mão, o Senhor ia estar comigo. Envia alguém para me socorrer, me ajudar. Meu filho, de repente, meu filho de 10 anos entra dentro do quarto e fala: mãe, você me chamou? Eu escutei você me gritando. E eu não tinha gritado, eu não estava aguentando nem falar. E aí eu falei pra ele, a única coisa que eu consegui falar pra ele é: chama a avó, assim, sussurrando, porque eu não tinha mais fôlego. Quando ele chamou minha mãe, meu marido veio de repente também do trabalho, porque disse que sentiu alguma coisa lá e precisava ir pra casa. Todo mundo tava lá, me levaram correndo pro pronto-socorro. Chegando lá, eu tava tendo uma parada cardiorrespiratória, porque o meu coração se forçou demais e ele tava querendo parar. E aí me colocaram no oxigênio, me colocaram num monte de aparelho, me deram um monte de remédio e falaram pro meu marido: olha, o seu bebê, se nascer agora, ele tem 20%, 10% de chance de viver, mas a sua mulher vive. Agora, se vocês continuar com essa gravidez, nem ela e nem o bebê vai sobreviver. E se sobreviver, vai sobreviver com sequelas, porque ela tá muito mal.